João, traga informação sobre a projeção da Globo, né? Teve outra também aí do UOL, falando de uma. Eu te mandei agora há pouco, né, uma pesquisa que dava Kamala, né? Até os 45 do segundo tempo, os caras. Acho que o acordão, né? O acordo entre os caras. Como é que a gente faz? Ó, a gente defende até o final, até quando der, né? Aí, quando chega a luz do sol, a gente tem que contar a verdade. João, conta tudo, querido. Tem que contar a verdade, né, Pitoli? O ex-presidente Donald Trump venceu as eleições contra a vice-presidente Kamala Harris e se tornará presidente dos Estados Unidos, segundo resultados da mídia norte-americana. O novo mandato será o segundo de Trump à frente da Casa Branca. Ele comandou o executivo do país de 2017 a 2021. Seu vice é J.D. Vance, senador pelo estado de Ohio. Segundo dados de apuração publicados pela Associated Press, neste momento, o republicano tem 277 delegados. Kamala Harris tem 224. Lembrando, para que um candidato vença, são necessários 270 dos 538 delegados para vencer o pleito no colégio eleitoral. A apuração, Pitoli, como a gente vê aí no mapa, ainda não acabou. O colégio eleitoral tem até o dia 17 de dezembro para oficializar a vitória de Trump. A diplomação do resultado pelo Congresso norte-americano será em 6 de janeiro de 2025 e a posse em si será no dia 20 de janeiro. O republicano Donald Trump disse durante a madrugada que a eleição de 2024 representou o maior movimento político da história dos Estados Unidos. Segundo ele, os resultados que indicam uma vitória ampla no colégio eleitoral e maioria no Senado dão a ele um mandato poderoso. Ele discursou em Palm Beach, na Flórida, momentos depois que emissoras como a Fox News e a CNN divulgaram projeções que o colocavam como vencedor nas eleições de terça-feira. Os votos ainda estão sendo contados, mas o republicano já passou o número necessário de delegados e venceu Kamala Harris do Partido Democrata. Falando já como próximo presidente dos Estados Unidos, Trump retomou declarações feitas ao longo de sua campanha e disse que iria consertar o país. Acompanhe. Well, I want to thank you all very much. This is great. These are our friends. We have thousands of friends on this incredible movement. This was a movement like nobody's ever seen before. And frankly, this was, I believe, the greatest political movement of all time. There's never been anything like this in this country and maybe beyond. And now it's going to reach a new level of importance because we're going to help our country heal. We're going to help our country heal. We have a country that needs help, and it needs help very badly. We're going to fix our borders. We're going to fix everything about our country. And we made history for a reason tonight, and the reason is going to be just that. We overcame obstacles that nobody thought possible, and it is now clear that we've achieved the most incredible political thing. Look what happened. Is this crazy? Silvio, é claro, vou fazer uma brincadeira aqui. Eu tenho um defeito, eu sou corintiano, eu tenho esse defeito, né? E é claro que vibrei na última segunda-feira com 2-0 em cima do Verdão. Vibrei, mas nada se compara à sensação de uma vitória como essa. Há tempos eu não sentia correr nas minhas veias esse sangue com esperança, oxigenado pela esperança. Silvio, eu vou um pouco além, né, nesse meu comentário, e vou sair dessas questões envolvendo números, projeções, as mentiras, as narrativas, mas eu preciso voltar ao mandato. Lembrando que o modus operandi nos Estados Unidos se aplica aqui, tem um delay, tem um atraso com relação à timeline, a linha do tempo, mas ela se aplica aqui, né? E o que nós acompanhamos ao longo do primeiro momento de Trump na Casa Branca, e Bolsonaro viveu aqui, é o processo da desumanização. Então nós acompanhamos o genocida, né, o misógino, o homofóbico, o racista, tudo que a gente viu, né, adjetivos atribuídos a Bolsonaro, foram atribuídos também a Donald Trump. Nós também, Silvio,
tivemos a oportunidade de ver a mesma imprensa que até agora, 5 minutos antes de entrarmos no ar, dava que a vitória ainda se colocava como uma projeção, e ela já é evidente, ela já é um fato. Mas essa imprensa que insiste em destruir, em desumanizar, é a mesma que fez todo esse trabalho para destruir Trump de 17 a 21, de 2017 a 2021. Então o que eu vejo, Silvio? Eu vejo a oportunidade de alguém retornar ao poder com a nítida consciência, ou seja, ele sabe agora como é o jogo, quem são os traidores, quem está na CIA e o traiu, quem está no FBI e o traiu, em outras estruturas do poder norte-americano e o traiu. Ele sabe hoje, ele sabe de fato como aconteceu, ele sabe o que é perder uma eleição. O presidente Bolsonaro, em entrevista aqui, disse: Pitoli, perdeu a eleição, o telefone não toca. Pouquíssimas são as ligações, porque o apoio acaba. As pessoas te tratam como um pestilento político. Então eu vejo essa vitória, Silvio, muito além dos números. Eu acho que é a retomada, a volta ao poder de quem agora conhece o poder, Silvio. Pois é, Pitoli, no próprio discurso do Donald Trump, né, já na madrugada aqui no Brasil, ele dizia que é uma vitória sem precedentes e é uma virada, de fato, para a América. É uma oportunidade para a América, uma oportunidade para defender, de defesa dos valores ocidentais, para se recompor depois de uma onda neste continente de esquerda, pode chamar de movimento woke, os progressistas, e que, claro, nos Estados Unidos é encampada pelo Partido Democrata. Mas acho que você traz um ponto, Pitoli, e que eu concordo, e nós temos falado sobre isso com alguma frequência aqui às quartas-feiras, o papel da mídia. Há algum tempo já, talvez o marco seja justamente a primeira vitória do Donald Trump, quando ele chega pela primeira vez à Casa Branca. Talvez essa seja a virada e logo em seguida, como as coisas costumam acontecer lá em cima, primeiro, olhando para o mapa, por isso que estou dizendo lá em cima, na América, nos Estados Unidos e depois acontecem aqui, o Brasil tem a vitória do presidente Jair Bolsonaro em 2018. Isso dá um tilt. Para quem tem a minha idade, conhece máquina de fliperama, sabe mais ou menos o que isso significa. Dá um nó, entra em parafuso. E a imprensa, a mídia tradicional no Brasil, as redações que são majoritariamente, hoje a gente busca exceções nessas redações que não se declaram de esquerda, não são militantes, não defendem as bandeiras dessa cartilha de esquerda, eles ficam completamente perdidos e passam a rasgar a fantasia. Então tudo aquilo que antigamente era de alguma forma coibido, que havia alguma restrição porque tinha manual de redação de conduta dentro das redações. Eu passei por redações dessa imprensa tradicional. Aliás, eu passei a maior parte da minha carreira nessas redações. Isso não é segredo para ninguém. Pois bem, você tinha um manual de conduta, você tinha um manual ético, você tinha um manual de conduta até para escrever os seus textos. E agora, hoje em dia, o que a gente assiste, sobretudo com o advento das redes sociais, e tudo hoje em dia é transmitido em vídeo, as transmissões, o YouTube, as Big Techs, você vê que as pessoas não escondem mais as suas preferências. Então, a foto, a imagem, o frame, quando a vitória do Trump já era algo inevitável, vamos chamar assim, é um clima de velório em determinadas emissoras. Você olhava ali e você via claramente o semblante de derrota, de quem tentou fazer campanha. E a pergunta que fica é, até onde isso vai? Porque o mundo está dando uma virada. Tem um arrefecimento desse progressismo, dessa agenda woke. No Brasil, nós vimos o recado claríssimo. Só o Paulo Pimenta, que disse que ouviu o ministro da SECOM, que põe dinheiro nessas redações, que disse que ouviu outro recado das urnas. Mas para mim é muito claro, eu não brigo com aritmética, com matemática. As urnas nas eleições municipais varreram a esquerda no Brasil. E o recado foi dado do que o Brasil quer. Né? Então eu acho que o brasileiro também está feliz pela vitória do Donald Trump,
Porque você nota alguns sorrisos por aí. Porque as pessoas cansaram dessa militância de redação, as pessoas cansaram desse sistema, e o Trump lutou contra um sistema, o Trump lutou contra tudo e contra todos, ele era o improvável em dado momento. Trocaram o candidato, aliás, o Joe Biden foi chutado, ele foi tirado, para que a Kamala Harris, uma candidata fabricada, a mulher, será a primeira mulher negra, mas que com um discurso vazio, um discurso que não agradava nem as fileiras do Partido Democrata, nem o casal Obama, por exemplo. É uma peça de marketing fabricada para tentar ganhar com esse voto ideológico, esse voto com esse verniz. E não deu certo. Não deu certo lá. Então eu acho que o recado para a América de defesa da liberdade, e aqui amarro esse comentário, Pitoli, lembrando que o Trump fez questão de agradecer, de elogiar o Elon Musk. Ele chamou de uma estrela que nasce. E o Musk é, de fato, uma espécie de um libertador para o nosso continente, para o mundo. Né? Para o mundo. Para a gente citar só o Brasil, 22 milhões de brasileiros utilizam o X Twitter, por exemplo. E nós temos um ministro que proibiu milhões de brasileiros de utilizar uma das principais plataformas de comunicação do planeta, porque ele achou que deveria proibir. Então acho que também tem um recado agora, com a maioria do Congresso na mão, né, a Câmara dos Representantes e sobretudo do Senado, que está de olho, como você já disse também, Pitoli, no que está acontecendo no Brasil. Há um vento diferente no mundo nesta quarta-feira. Silvio, quer ver a diferença do vento que sopra? Habitualmente nesse horário, a Ouro Verde registra ali 20 mil pessoas conectadas. Nós temos agora, caminhando aqui para 36 mil pessoas conectadas. Nós tivemos ao longo da madrugada, a Oeste experimentou essa audiência, a Ouro Verde também. Pois é. Né, uma audiência diferente. Isso é um vento da liberdade. Eu não posso pensar diferente agora, Silvio. O que a gente tem aqui, com 36 mil pessoas conectadas, 20 mil likes, com 35 minutos de programa, é um número que a gente não tem todos os dias. É um número que nós, inclusive, diante do que a gente acompanha, em função dos resultados comerciais, é um número que eu contesto. Eu contestei na audiência pública do Senado. Falei, não é possível que a audiência seja essa, com a entrega comercial que nós temos, com o resultado comercial que nós temos. E, de repente, numa manhã como essa, entendo, todo mundo, né, ávido, querendo saber o que aconteceu nos Estados Unidos, e nós estamos aqui para trazer informação sobre Donald Trump, sem dúvida alguma. Chegar a 37, nós estamos para 37 mil pessoas conectadas agora. Isso mostra o seguinte, aquele aceno do Mark Zuckerberg, aquele aceno, dizendo, Trump, eu vou corrigir as burradas, os tropeços, a censura, eu vou corrigir, eu vou tirar nessa bola de ferro dos pés daqueles conservadores que frequentam as minhas plataformas. Eu vou fazer com que o conteúdo deste, né, que está ali na minha rede, chegue mais longe. Eu vou cuidar disso. Já teve um aceno. Assistir ou participar dessa apuração. Trump ao lado de Elon Musk, como você muito bem colocou agora, Silvio, mostra o seguinte, turma, ou a gente acena de fato e abraça a liberdade, ou a gente transforma essa praça pública numa praça para todos os públicos, ou vai ficar ruim. A gente vai ter que se entender. O que nós estamos assistindo agora, 38 mil pessoas conectadas, a gente está chegando, mostra o seguinte, Silvio, vivemos um momento onde a liberdade vai voltar a dominar o cenário. Por quê? E veja, uma liberdade, Silvio, que nós nunca experimentamos. Porque quando nós precisamos da liberdade, nós, infelizmente, sentimos o gosto amargo de não tê-la. Porque quando a gente discutia Aécio e Dilma, aquilo não era liberdade. A gente estava preso num cercadinho ali, como um bebê fica, né, brincando ali com o que deram pra gente, achando que nós éramos livres, mas nós éramos manipulados. Quando nós precisamos da liberdade, a partir de 2018, com a vitória de Bolsonaro em 2019, e que chega a capa de uma revista do amigo de meu pai, naquele momento a gente percebeu, não temos liberdade. No primeiro momento a gente tiraram qualquer possibilidade de dizer que isso aqui é um país livre. E agora nós estamos chegando ali a 39 mil pessoas acompanhando a gente. Por que será?
Será que de fato esse vento sopra, Silvio? Eu tenho certeza absoluta que sopra, Pitoli. E essa audiência incrível da Auriverde, como foi, você citou a audiência a transmissão que a Revista Oeste fez durante a madrugada também, mostra o interesse do brasileiro no que está acontecendo no mundo. E o brasileiro sabia da importância, ele tinha ciência da importância dessa eleição nos Estados Unidos. Pelo que está acontecendo no mundo, pelo que está acontecendo no nosso continente. No nosso continente. Veja você, Pitoli, o presidente Lula da Silva disse que uma vitória de Donald Trump, isso às vésperas da eleição nos Estados Unidos, que a vitória de Donald Trump era um flerte com um neofascismo, com um neonazismo. Como é que fica agora o presidente do Brasil diante do novo presidente dos Estados Unidos, um país que simboliza a liberdade, a primeira emenda da Constituição americana? Liberdade é um valor inalienável nos Estados Unidos, é preservada, ela não se negocia, não existe meia liberdade como no Brasil, não existe censura, por isso os representantes do Senado, da Câmara dos Representantes nos Estados Unidos, estão de olho no Brasil, porque sabem, porque entendem a importância geopolítica, a importância do Brasil no continente americano, nesse Cone Sul também, e o Brasil se tornando cada vez mais próximo de um eixo Rússia, China, os ayatolás, o Irã, outros países e até a Venezuela. Outros países que eu digo deste eixo. E até, só que sempre como uma espécie de segundo personagem. Né? Ontem acompanhei uma entrevista do ex-ministro de Relações Exteriores, Ernesto Araújo, por exemplo, e que ele citava justamente isso. Esse papel que o Lula coloca ao Brasil como uma espécie de segundo personagem do eixo, o eixo comandado por Rússia, né, por Putin, pela China e pelo Irã. O Brasil cada vez mais próximo do Irã. Então, o Lula se coloca como uma espécie de segundo personagem, de apoio, né, um posto avançado aqui na nossa América. Então, é claro que o brasileiro sabe o que está acontecendo. O brasileiro viu o que aconteceu na Venezuela. O Lula estendeu um tapete vermelho para o Nicolás Maduro e agora não sabemos se estamos diante de um teatro ou se o próprio Nicolás Maduro está fazendo algumas provocações ao Lula, quando diz, olha, eu não contestei a eleição aí no Brasil em 2022, você vem querer contestar a minha aqui, que foi uma fraude escancarada, um golpe, mais um golpe de um ditador sanguinário. Então, os Estados Unidos estão atentos para tudo o que está acontecendo. Quando a gente fala Rússia, China, Irã, muita gente pode dizer, não, mas está muito longe. Não está, não. Não está, não. Quando o Lula assume o seu terceiro mandato, uma fragata e um porta-helicópteros iranianos aqui atracaram na nossa costa, na costa brasileira. E à época, a embaixadora americana, Elizabeth Begley, disse, olha, essas embarcações já foram utilizadas para terrorismo. O que é que elas estão fazendo aqui na América e o que é que elas vão fazer no Brasil? E depois nós temos aquela foto eu não preciso adjetivar, eu acho que todo mundo que está aí na nossa audiência tem a sua própria opinião sobre Geraldo Alckmin ao lado daqueles terroristas, a maioria inclusive já morreu. Né, foi morta no processo de autodefesa de Israel contra o terror. Então, isso é importante. Segundo, o Lula faz gestos ao Putin e à China o tempo inteiro. Colocou a Dilma Rousseff no tal do banco dos BRICS, que ele acha que é dele, um banco de fomento, né, de desenvolvimento, mas ele acha que o banco é dele. Então, os Estados Unidos certamente estarão muito mais atentos agora ao Brasil e às arbitrariedades de um judiciário censor que temos hoje. A mão pesada do Estado no Brasil, e quando a mão do Estado é pesada demais contra qualquer CPF, o nome disso é ditadura, hoje ela parte sobretudo do judiciário. Olha, eu vou fazer uma fala aqui e vai ser de fácil compreensão. Nós tivemos Trump 17-21, Bolsonaro 19-22, ambos derrotados, ambos questionando todo o processo, como nós também. Só que eu vou misturando as minhas coisas pessoais aqui, porque nós somos de carne e osso, né? Mais carne do que osso às vezes, como nós, né, Pinguim? Bem mais carne do que osso, né? Mas
Eu vou trazendo algumas questões pessoais para a gente mostrar que está todo mundo igual aqui, né? Está todo mundo na mesma luta, na mesma batalha. Rapidamente vou lhe contar. Meu pai agonizava ali nos últimos dias de sua vida. Meu pai teve Parkinson e, por conta disso, morreu cedo, aos 67, forte que era. E eu me lembro de 27 dias no hospital, um tempo na UTI, um tempo no quarto, e meu pai numa situação, enfim, ruim para ele, pior para quem assiste aquilo, diante daquela fortaleza toda, definhando ali. E teve um determinado momento que eu me lembrei de uma oração que eu faço todos os dias, algumas vezes por dia, que é o seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Quando a gente fala desse trecho da oração, seja feita a vossa vontade, nós não podemos nos esquecer que os planos de Deus, ele tem o poder de enxergar muito além, ele tem a nossa vida traçada, ele tem a nossa vida toda planejada. Nós que somos míopes às vezes e não enxergamos os motivos dos tropeços, dos tombos, dos desafios, das derrotas. A gente não tem muitas vezes essa capacidade de discernir. Vamos imaginar o seguinte, nesse recorte dessa linha do tempo da história, se pegarmos em tempos de Alemanha, a Alemanha de 33 a 45, o que sofreu antes, a reconstrução depois, olha o tamanho dessa linha do tempo. É uma linha do tempo considerável do ponto de vista de anos, contando os anos. Outros povos, como por exemplo a libertação do povo judeu, 40 anos depois. Veja, olha o tamanho dessa linha do tempo. Nós temos que ser muito gratos a Deus por essa linha do tempo, em especial agora nos Estados Unidos, a maior nação do mundo, ter um recorte de 4 anos apenas. E 4 anos fundamentais para que o retorno de Trump traga a possibilidade, nítida possibilidade, do retorno do presidente Bolsonaro, e ambos aprendendo com os erros, identificando traidores, assistindo que outros líderes que chegaram depois, já aproveitando também da experiência frustrada destes, num primeiro mandato, a exemplo Javier Milei, aproveitando tudo que se coloca à mesa agora, diante da capacidade estratégica que ambos têm, Trump e Bolsonaro. Imagine o que eles poderão fazer agora. Então, se você puder, independentemente da sua crença, entenda que nós passamos por maus bocados, aquela sensação do sapato apertado, daquele grito entalado, por 4 anos apenas, algo que poderia perdurar. Entretanto, Deus é tão misericordioso, e a misericórdia é Ele enxergando a miséria do nosso coração, então Ele descendo até nós para falar assim, ô filho, é aqui, ó, vai, estou te dando o caminho aqui, ó. Né? Se a gente tiver a possibilidade de enxergar dessa forma, veja o tamanho da nossa liberdade conquistada a partir da notícia que chega agora nesse final de madrugada e início de manhã. E nós precisamos agora usar desta força, disso que nos fortalece, para nos preparar para 2026. Nós precisamos, inclusive sem euforia, não dá para estar afoito agora, mas nós precisamos entender, temos a faca e o queijo na mão e não podemos cortar o dedo. E agradecendo ao Papai do Céu por esta oportunidade que nos deu. A oportunidade de entender que conquistamos o poder, fomos traídos por muitos, erramos em pontos fundamentais, entretanto, poderemos voltar e fazer mais e melhor. E não é por nós, é por todos. Essa é a diferença. Eu vou tratar já com o Silvio sobre um print que chegou para mim. Não vou colocar o print porque o nosso objetivo não é provocar, o nosso objetivo é discutir. Questões envolvendo decisões aqui do Brasil que atingem, por exemplo, Elon Musk, hoje talvez o maior aliado ou mais forte aliado de Donald Trump.